Boa! Estou bem acompanhado de novo, hein? Olha só. Medicina de Família e Comunidade é a maneira como o INEP resolveu rebatizar a medicina preventiva, e que bom que vai fazer dessa forma. Ninguém merece ficar discutindo lei, né, fazendo conta e tal. Enfim, e tu sabes bem disso, né? Então, medicina de família e comunidade e questões de saúde coletiva e saúde mental espalhadas pela prova. Essa é a pegada. O detalhe é que isso está no papel, mas oficialmente já é assim. O INEP já costuma fazer isso, né? Por sinal, o padrão da prova do INEP, se tu não conheces, é um padrão em que as questões vêm misturadas. Não tem assim um bloco de clínica, bloco de cirurgia, bloco de... Não é, vem tudo misturado. E a gente vai agora, nesse momento do esquenta, a gente vai se concentrar na medicina de família e saúde mental. Né, Fabioji? Com certeza. E fiquei muito feliz com essa decisão do INEP de trazer o nome Medicina de Família e Comunidade à tona, porque são os temas do nosso dia a dia, como a gente trabalha na atenção básica, ali como médico generalista, eu acho que é uma decisão bastante acertada. Boa. E a saúde mental, Eric? A saúde mental vem com tudo, né? Vem com tudo porque agora os nomes foram dados, né? Estão mencionando claramente a saúde mental no edital, então a gente não pode deixar isso passar e a gente vai dominar essa área também. Show de bola. Eric sabe, tem algumas épocas do ano que Eric sabe que ele não pode ir pro jogo do Fluminense, nem pro show do Engenheiros, Sim. que é na época da live das lives do Enari, a do Revalida, a Banknep, né, Eric? E também da RIGS, porque são as provas, né, Eric, que adoram saúde mental, né? Essa época aí aconteceu a sincronia toda, né? Pois é. Agora, Ainda bem se que no fosse dia na do véspera jogo do esse Flamengo, aí não vai ter Não vai nada. ter live. no Fluminense ele abre mão, mas do Flamengo não abre não. Mas enfim, ó, vamos lá. Esquenta medicina de família e comunidade e saúde mental. Bora. Então vamos lá. Por mais que o nome agora do bloco seja Medicina de Família e Comunidade, o contexto em que as questões aparecem é dentro da atenção básica. E nisso pode abranger muitos conceitos, muitas ferramentas. A gente vai discutir aqui alguns dos principais. Por exemplo, quer saber um que INEP adora? Participação popular dentro da saúde. Como que isso pode se dar? Um deles é com aqueles mecanismos mais oficiais do ponto de vista legislativo. Então, por exemplo, os conselhos de saúde, que até foi instituído pelo SUS, né, na Lei 8142, de 1990, não precisa lembrar desse detalhe, mas conselho de saúde acontece tanto no nível local, então cada unidade pode ter seu conselho, municipal, estadual e nacional. Só que daí, o que é importante a gente lembrar? Que o conselho é uma ferramenta em que os usuários participam ativamente. Eles fazem aquela participação paritária, então 50% dos conselheiros devem ser usuários dos serviços de saúde. O restante vai ser dividido em profissionais de saúde, gestores, mas 50% é de usuários. E eles são permanentes e deliberativos. Eles realmente têm uma força de atuar ali na fiscalização do serviço de saúde, ajudar ali participar da formulação de novas políticas. Então, eles são bastante lembrados por causa disso. Um outro ponto que é bastante trazido nas questões do INEP é da educação popular em saúde nesse sentido. Quando, por exemplo, a gente vai fazer uma ação de saúde numa comunidade, um jeito tradicional é a gente preparar uma palestra já com os meus conhecimentos prévios e simplesmente falar ali para as pessoas que participarem daquele dia. A educação popular, ela tenta reverter um pouco isso. Então, trazer os saberes dos indivíduos, colocar ali a população e a comunidade como atores principais desse processo, valorizar o conhecimento deles e horizontalizar o saber. Isso aparece com bastante frequência quando a gente olha o histórico ali das questões. Outro ponto que também aparece no contexto de atenção básica, trabalho multiprofissional, em equipe multiprofissional. Até teve aquelas mudanças recentes, né? De NASF passou para E-Multi. Mas o que é lembrado é como que esse trabalho pode ser feito. E nisso a gente tem que saber o conceito de PTS, Projeto Terapêutico Singular. Porque é muito comum, às vezes a gente, na loucura do dia a dia, cada um fazer seu trabalho, mas as equipes não se conversarem, os profissionais não se conversarem e ficar uma bagunça o cuidado do paciente. Então o PTS é uma forma da gente falar assim, vamos sentar e discutir todo mundo junto, todo mundo que está cuidando dessa pessoa, inclusive o próprio paciente junto e sua família, quem estiver envolvido, para a gente organizar esse cuidado. E nisso a gente tem algumas etapas para fazer um PTS. Por exemplo, nós temos que fazer os diagnósticos, tanto clínicos quanto questões sociais, necessidade de saúde de forma geral. Nós vamos ter para cada diagnóstico uma meta. E para cada meta, alguém que vai ser responsável para fazer com que aquilo desenrole, que dê andamento àquilo. E de tempos em tempos nós temos que pactuar uma reavaliação para ver se aquilo está sendo cumprido. Quanto mais o paciente e sua família participarem ativamente da construção do PTS, melhor. E por fim, não dá para a gente falar de atenção básica sem falar dos atributos da atenção primária em saúde. Lembrando que pela Barbara Starfield, aqueles atributos clássicos, os essenciais, são 4. Acesso, longitudinalidade, coordenação do cuidado e integralidade. E os atributos derivados são orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. Quais desses que são preferidos pelo INEP? Acesso, principalmente em relação aos modelos de agendamento de consultas e como o paciente pode chegar até a unidade. Então já caiu questão, por exemplo, falando sobre a diferença do modelo tradicional, do carve-out e do acesso avançado.
cuidado, que a gente vai proporcionalmente aumentando as vagas para demanda espontânea e diminuindo aquelas vagas previamente agendadas. E além do acesso, a competência cultural é um queridinho. Aparece muita questão todo ano sobre competência cultural. De forma geral, a gente não vai ter muito problema em identificar que essa é a alternativa correta, é simplesmente a gente levar em consideração os saberes, a cultura daquela comunidade quando a gente estiver fazendo o cuidado em saúde. Então, são algumas mensagens principais sobre a atenção básica. Não dá para a gente ir para essa prova sem esquentar os motores em relação a transtorno do espectro autista. Por um motivo muito simples. Primeiro, porque a gente tem um tema que está cada vez mais sendo comentado nos últimos anos e, recentemente, a chapa esquentou em relação ao transtorno do espectro autista, porque o Ministério da Saúde nos proporcionou nos últimos meses uma nova linha de cuidado para o transtorno do espectro autista. E dentro dessa nova linha de cuidado, alguns pontos foram fortalecidos. Um deles, inclusive, como o Yudi acabou de falar, é o fortalecimento do plano terapêutico singular. Então, existe uma ideia agora muito mais colocada no papel e muito mais recomendada de que a gente, sim, faça o PTS para todos os pacientes com transtorno do espectro autista. Isso está escrito e posto. E a mudança mais importante que acabou acontecendo é que, desde a atenção primária, os pacientes, aliás, todas as crianças que passam por atendimento, que estão entre 16 a 30 meses de idade, devem ser submetidas à avaliação de um teste, de uma escala chamada de MCHAT. O MCHAT, ou MCHAT, como alguns dizem, na verdade, é um instrumento para a gente tentar identificar sinais e sintomas sugestivos do transtorno do espectro autista, mas não de dar diagnóstico. O diagnóstico de transtorno do espectro autista continua sendo o diagnóstico a partir da anamnese. E é um diagnóstico que pode acontecer logo nos primeiros anos de vida, ou em alguns casos acontece bem mais adiante, porque tem diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a deficiência intelectual. E o que a gente precisa prestar atenção nos enunciados para não deixar passar casos de transtorno de espectro autista quando a prova do ENAMED estiver falando isso para nós. A gente tem que prestar muita atenção em sintomas relacionados à dificuldade de socialização, a atraso no desenvolvimento da linguagem e a ocorrência de estereotipias motoras, movimentos sem uma finalidade definida e movimentos repetitivos que o paciente faz em diversos contextos. Além disso, outras pistas podem aparecer, como, por exemplo, uma criança que apresenta no seu cotidiano uma grande dificuldade em mudar as suas rotinas, em mudar objetos que utiliza, em mudar o horário que faz as coisas, enfim, aquela rigidez, aquela inflexibilidade que os pacientes que estão no transtorno espectro autista apresentam. Esse é um tema quente e um tema que se aqueceu nos últimos meses e que não pode deixar de ser lembrado aqui por nós para as provas do INEP, em especial para essa prova do ENAMED. Um dos temas mais clássicos da epidemiologia, e como na atenção básica, na medicina de família, um dos papéis é realmente fazer prevenção em saúde, a gente precisa discutir os níveis de prevenção. Segundo Level e Clark, nós temos algumas ações que nós podemos atuar para diminuir o risco de complicações de doenças, melhorar o prognóstico de algumas doenças, principalmente quando a história natural é conhecida. Então, por exemplo, na prevenção primária, nós atuamos no período pré-patogênico das doenças, ou seja, a doença ainda não se iniciou e nós queremos que continue assim, que a pessoa continue saudável. Então, nós podemos ter ações, por exemplo, de proteção específica, como as imunizações. Nós podemos ter ações de promoção à saúde, então diminuir o risco, tirar fatores de risco ali do indivíduo, e até ações populacionais. Quando a gente faz, por exemplo, saneamento básico, educação em saúde, a gente está atingindo a população de uma maneira como um todo para que todo mundo continue saudável. Não deu para fazer isso, a pessoa de fato começou ali um processo patogênico. Meu objetivo, então, é fazer o diagnóstico o mais precocemente possível para eu conseguir instituir o tratamento precoce e, pelo menos, em teoria, melhorar ali o prognóstico daquela doença. Essa é a prevenção secundária. Lembrando que o rastreamento é um subtipo ali da prevenção secundária, quando a gente indica exames tão precocemente que a gente quer fazer o diagnóstico em uma fase ali que a pessoa ainda não tem sintomas. Não deu também para continuar dessa forma, a pessoa teve a doença, foi à fase aguda, ela caminhou ali para um desfecho. Esse desfecho pode ser, infelizmente, a morte, pode ser a cura completa, ou pode ser que ela fique com alguma sequela. Se ela ficar com alguma sequela, nosso papel é atuar
para que a gente melhore a qualidade de vida, diminua essas possíveis consequências negativas por conta desse processo de doença. Essa é a prevenção terciária. Um dos exemplos mais clássicos aí é a reabilitação, por exemplo, após a pessoa ter um infarto do miocárdio, após ela ter tido um acidente vascular encefálico, então prevenção terciária. Esses são os níveis clássicos de prevenção. Claro que depois disso vieram outros conceitos, por exemplo, a prevenção quaternária, que é da gente prevenir iatrogenias, excessos, danos causados pela atuação do sistema de saúde pelos profissionais de saúde. Então, a gente sempre buscar as melhores evidências para indicar exames que tenham ali indicação de benefícios. E, por fim, teve a prevenção quinquenária, que hoje em dia está bastante na moda, né? A gente proteger os profissionais de saúde, então dar condições dignas de trabalho para eles conseguirem atuar, inclusive protegendo pacientes dessa forma. Além dos níveis de prevenção, outro tema que entra bastante nisso são os determinantes sociais de saúde. Então, são as condições de vida da pessoa que impactam ali como ela desenvolve a doença. E tem várias maneiras de a gente pensar isso. O INEP já mostrou questões que utilizou como referencial aquele modelo de Dahlgren e Whitehead, que é aquele modelo em círculos, então que vão ficando cada vez ou próximos ou distantes ali do indivíduo. Então, no centro, claro, está o indivíduo, suas características individuais, biológicas e o seu modo de vida que ele escolhe. Proximalmente, tem as suas relações interpessoais. Então, quem é sua família, quem são seus amigos. No nível intermediário, tá suas condições de vida. Então, condições de moradia, acesso à saúde, acesso ao trabalho, acesso à educação. E no nível mais distal, que é mais difícil da gente atuar tão diretamente, são os macroestruturantes da saúde. Então, por exemplo, a economia, a política, a cultura, que para a gente trabalhar isso tem que ser todo um movimento social. Então, tanto nível de prevenção quanto determinantes sociais de saúde são temas importantes aqui para as provas do INEP. Tabagismo é um tema que todo ano ganha novas vestes. Entretanto, apesar dessas novas roupagens do tabagismo, existem alguns conceitos que são fundamentais e que um pouco que independem, né, dessas novas vestes que o tabagismo tem tido, como cigarros eletrônicos, etc. Os pontos mais críticos e que o INEP gosta de explorar na prova relacionados ao tabagismo, primeiro é a identificação de qual que é o nível ali de relação do sujeito com o cigarro. Na verdade, qual que é a capacidade de ele identificar se há um problema em estar fumando ou não? Quando a gente está falando sobre esse cenário emocional, esse cenário relacionado à motivação em parar ou não parar de fumar, a gente está falando sobre os estágios motivacionais de Clemente Prochaska. Aqui, as provas do INEP adoram e a prova do ENAMED tem tudo para trazer alguma coisa nesse sentido. Estágios motivacionais são justamente esses estados de emoção relacionados a uma substância, não necessariamente à nicotina. Então, o que nós temos? Quando um paciente está dizendo para nós que tem um problema relacionado ao cigarro e que quer parar de fumar, nós dizemos nesse momento que ele está com a capacidade de contemplar o tamanho do problema que ele tem. A gente diz que ele está num estágio motivacional de contemplação. Entretanto, se ele não tem essa capacidade de identificar o que está acontecendo, se ele está bem Zeca Pagodinho, assim, né? Se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser fumar, eu fumo, pois bem, ele está na pré-contemplação. Ele está numa situação, inclusive, que nem vale a pena propor tratamento medicamentoso. Vale a pena propor se colocar à disposição ao paciente se ele quiser voltar a conversar sobre o assunto. Porém, se ele está observando o tamanho do problema e ele está na manutenção, convém nós começarmos a preparar esse paciente para colocar em prática um plano relacionado à cessação do uso do cigarro. Então, a gente passa, junto com o paciente, da contemplação para a preparação, para colocar posteriormente esse plano em prática, que é a ação, e chegar exatamente onde a gente quer, que é a manutenção, que é a situação em que o paciente está abstêmio da substância, ele não fuma mais. Os meios que nós temos, do ponto de vista medicamentoso, para levar o paciente dessa situação de contemplar um problema para, de fato, tratar e ficar sem fumar, são alguns. E a prova também gosta de cobrar quais são e para quem a gente não deve utilizar. Na primeira linha de tratamento do tabagismo estão bupropiona e está também a terapia de reposição de nicotina, tradicionalmente na forma de adesivos ou gomas de nicotina. Em algumas situações, essas duas terapêuticas podem até ser combinadas, mas, em geral, a prova vai explorar ou uma ou outra como primeira linha. E na segunda prateleira nós temos a clonidina, que originalmente é um antihipertensivo, e a nortriptilina, que originalmente é um antidepressivo. Para quem a gente não deve passar terapia de reposição de nicotina? Para pacientes que têm
síndrome coronariana recente que têm doença coronariana propriamente. Esses pacientes a gente não deve utilizar a terapia de reposição de nicotina, enquanto que a bupropiona deve ser evitada em pacientes com limiar convulsivo reduzido. Nortriptilina a gente evita em bloqueios de ramo esquerdo e clonidina a gente evita em pacientes com hipotensão. Tem tudo para a prova querer explorar a quem a gente não deve prescrever as medidas relacionadas ao tratamento do tabagismo. Vamos em frente. Felizmente, um dos temas que mais vem ganhado força aí nas discussões das provas ultimamente. Hoje em dia, qualquer profissional de saúde precisa procurar se capacitar em relação a questões de gênero, sexualidade, e as provas vêm refletindo isso com bastante questão sobre esse assunto. Vamos lembrar que gênero é uma construção social de uma expressão individual, ou seja, ele é autorreferido. Mas o que acontece? Quando a pessoa nasce, vai ser designado um gênero a ela de acordo com seus órgãos sexuais biológicos. Então, se a pessoa nasce com pênis e testículo, vão chamar ela de homem, de menino. Se ela nasce com útero, vagina e ovários, vão chamar ela de menina, de mulher. À medida que essa pessoa vai se desenvolvendo, vivendo, entendendo como o mundo funciona, ela pode, de fato, abraçar aquele gênero que foi dado a ela. Então, se nasceu como homem, ela fala, eu realmente quero me expressar à sociedade como homem. Então, ela é um homem cis. Mas pode acontecer que com o desenvolvimento, com os pensamentos, ela fale, não estou me sentindo bem com esse gênero que foi atribuído a mim. Eu quero realmente me mudar, quero me expressar para a sociedade de outra forma. Então, por exemplo, se é uma pessoa que foi designada ao nascimento como homem, mas ela entende que agora ela quer se expressar para a sociedade como mulher, ela pode. O gênero é autorreferido, então ela pode ser uma mulher. Mas como o gênero é diferente do anterior, do original, é uma mulher trans. Então, isso é muito importante. Não é a gente que vai falar para a pessoa qual que é o gênero dela. É a própria pessoa que tem que nos relatar. Nós temos que fazer essa pergunta abertamente. E é muito importante também lembrar que hoje em dia está se discutindo a expansão desse conceito de gênero. Não é só homem e mulher. Tem pessoas que se identificam com o gênero não binário, gênero fluido, bigênero. Então, cada vez essa discussão vem avançando. Mas o importante é que o gênero é autorreferido. Outro ponto. Gênero não tem a ver diretamente com preferências sexualidade. Então, uma pessoa que é um homem trans, ela pode se sentir atraída por outros homens trans, por homens cis, por mulheres trans, por mulheres cis, não se sentir atraído sexualmente por ninguém. Então, novamente, isso precisa ser perguntado ativamente para a pessoa. As questões, às vezes, abordam essa parte mais conceitual, mas tem ganhado força também questões que abordam hormonização para pessoas que querem alguma mudança corporal, né? Uma vez que ela se identifica com algum outro gênero, ela às vezes quer que o corpo pareça com aquele gênero. E aí, a gente precisa saber de algumas classes medicamentosas que podem ser utilizadas para isso. Por exemplo, para mulheres trans, a gente tem duas classes principais. Os estrogênios e os bloqueadores de testosterona, ou antiandrogênios. Eles têm funções diferentes. Estrogênio principalmente vai ajudar no desenvolvimento de glândulas mamárias e também na redistribuição corporal de gorduras. Já os bloqueadores de testosterona, eles fazem efeitos, por exemplo, na voz, na pilificação, na oleosidade de pele, diminuindo também ereções, libido, tamanho do testículo. Isso para mulheres trans. Agora, para homens trans, a gente vai oferecer algum tipo de testosterona. Pode ser um decanoato de testosterona, por exemplo, que costuma ter mais facilmente. E aí também tem algumas mudanças esperadas. Por exemplo, a voz ficar mais grave, aumentar a pilificação, aumentar a oleosidade de pele, também diminuir ali, redistribuir a gordura corporal. Então, tudo isso é bastante lembrado. Ponto importante. Por mais que essas hormonizações elas diminuam a fertilidade do indivíduo, não dá para a gente garantir que tem um potencial ali suficiente, uma efetividade de contracepção. Então, se a pessoa não tem desejo de engravidar, nós também, além da hormonização, temos que discutir métodos contraceptivos com esses indivíduos. Então, são alguns dos pontos principais que vem ganhando força aí na discussão sobre gênero e sexualidade. E por fim, um dos queridinhos aí das provas do INEP, ética médica. E dentro da ética médica tem um campeão, que são questões sobre sigilo médico. De forma geral, acho que a gente lembra que sigilo é algo muito valioso, muito caro para nós profissionais de saúde. A pessoa confia ali na gente, traz ali um monte de informação delicada, pessoal. Então a gente tem que prezar por manter esse sigilo. Claro que existem algumas exceções. O que está ali no Código de Ética Médica? Primeiramente, se a pessoa autoriza a gente quebrar esse sigilo por escrito. Dá um exemplo. A pessoa quer um atestado, um relatório médico que conte ali qual que é a condição da saúde dela. Nesse caso, a gente até pode fazer, desde que a gente peça para ela assinar que ela está autorizando que nós façamos isso. Outra situação, dever legal. Se tiver uma lei
que estabeleça que nesse caso, nessa situação, a gente deve quebrar o sigilo, está escrito na lei, não tem o que a gente questionar. Então, por exemplo, teve aquela lei polêmica, mas que ainda está em vigência, de que mulheres em situação de violência precisam ter a comunicação lá, autoridade policial. Se está na lei, a gente precisa fazer. Notificação compulsória, nos casos ali de doenças que estão na lista, também, se está na lei, a gente precisa fazer. E, por fim, motivo justo, quando a gente está, por exemplo, querendo fazer proteção a terceiros, tem ali um grau de subjetividade, mas a gente consegue discutir algumas situações que são mais críticas para isso. Então esses são os motivos para a gente quebrar o sigilo. Tem algumas situações que podem até dar alguma dúvida. Por exemplo, o que acontece se a pessoa falecer? Nesse caso, o sigilo para de valer? Não. Essa manutenção do sigilo deve permanecer mesmo após o óbito do paciente que a gente está acompanhando. É muito comum, às vezes, né, os familiares quererem saber, ali, querer uma cópia do prontuário, pedir para a gente ainda tem que prezar para o sigilo mesmo após o óbito do indivíduo. Também devemos prezar o sigilo, mesmo se for um fato de amplo conhecimento público. Então, às vezes acontece alguma doença com um famoso, e aí começa a ter um monte de notícia na mídia, pergunta ali para você que atendeu aquele famoso o que aconteceu. Você não pode fazer isso, mesmo que a mídia esteja falando sobre esses conceitos. E também, por exemplo, consultas de menores de idade. Se a gente percebe que é um adolescente que tem capacidade de discernimento e ele não está em uma situação que coloque em risco a vida dele, a gente também deve manter esse sigilo. Então, aquelas situações ali de, por exemplo, adolescente começa a vida sexual, quer falar sobre contracepção. Nesse caso, não tem problema algum. Não é uma situação de emergência que a gente está lidando. Então, sigilo é extremamente importante. E uma outra, vamos dizer assim, outra faceta ali do sigilo também é a autonomia do paciente. Tem bastante questão sobre isso no INEP. Então, uma questão clássica é uma pessoa idosa que está ali com uma doença grave e vem um familiar pedindo para que você não conte o diagnóstico para o indivíduo. Se a pessoa ela tiver ainda com as suas capacidades mentais, estiver exercendo a sua autonomia, a gente precisa contar para ela, para que ela decida sobre os próprios caminhos, próprias escolhas. Então, é importantíssimo isso. Da mesma forma, sobre a escolha de tratamento. Então, outra situação clássica que aparece nas questões do INEP, cuidados paliativos, uma doença avançada. Às vezes o paciente ele começa a não querer alguns tipos de intervenções. Nesse caso aqui, se ele está ciente dos possíveis riscos, dos possíveis benefícios de adotar ou não aquela conduta terapêutica e ele quer seguir com aquela decisão, nós temos que respeitar a autonomia dele. Então, todas essas questões de sigilo médico e de autonomia são importantíssimas para o INEP. Boa, boa. Pessoal, isso aqui foi só o esquenta de medicina de família e saúde mental. Tem muito mais pra frente. Veja aqui no esquenta, né, Fabioji? A gente já trouxe temas pesados. Clínica, ética médica é um dos queridinhos do INEP, né? Então o esquenta, enfim, tem coisas valiosas que a gente já conversa por aqui. Valeu. Valeu, Eric. Valeu, Fabioji. Valeu, valeu, valeu. É isso aí. Então vamos seguindo aqui na dinâmica do esquenta.